menino novo, muita gente chegando do lado, colando com muita gente. O menino que tem uma casa, que realmente isso é um fato. O que o pastor Marco Feliciano falou é uma verdade. O pai do Miguel, ele não é um pastor, não é um pregador. O Miguel não tem referência em casa no sentido de pregar, nunca teve. O pai dele não é um pastor, a mãe do Miguel realmente tem câncer. O Miguel, conforme ele começou a pregar em muitas igrejas, ele passou a ser o sustento de sua casa, e esse sustento não no sentido de, ah, não, ó, e pregar em igreja e falar de RG, CPF, ganhar Pix. Não. No sentido de como ele se tornou uma figura conhecida, muitas igrejas, eu quero que o Miguel venha pregar aqui. Então, para ele pregar aqui, a oferta dele, o pessoal dava oferta para ele se tornou o sustento da Entendi a casa. parada. Uhum. E isso torna até fácil a gente, pô, entender, às vezes, a mente dos pais. Porque tem muita gente que fala assim, pô, mas os pais foram omissos. Concordo, até certo ponto. Porque se coloca no lugar deles. Cara, eles não. Uma dificuldade, né? Nunca tiveram nada. E aí, de repente, você tá vendo um menino que explodiu no Brasil, tá indo pra igreja, tá trazendo sustento para dentro de casa, se torna, né? Até te leva para um caminho de ter essa compreensão, de entender o porquê algumas omissões. Então, assim, o Miguel, isso eu falo para vocês. Eu tenho muito bastidor com o Miguel. O Miguel, ele é sim, de fato, um menino que Deus chamou, Deus escolheu. E por mais que a gente às vezes relute com algumas coisas, cara, eu entendo que criança tem que viver. Eu sou fã disso, criança tem que viver, criança tem que jogar bola, criança tem porque eu sei como funciona. Eu vim desse rumo, desse caminho. Criança tem que ter infância. Só que por outro lado, a gente não pode negligenciar algo, cara. Quando Deus chama alguém, quando o altar chama alguém, esquece. Esquece. Ele é um menino que Deus deu habilidade para ele desde cedo. Agora, como ele vai utilizar isso, vai do quê? Vai da orientação. Sim. Então, o Miguel, respondendo a pergunta, o Miguel, ele o falso profeta, como muitas pessoas dizem. Cara, eu digo para vocês que não. O Miguel, ele realmente sabe pregar a palavra de Deus, sabe levar a palavra de Deus de uma forma para ganhar almas. Ele apenas precisa ter pessoas ao redor dele que mantenha a cabeça Boas dele referências, firme, né? exato. Ensine ele a focar na pregação da palavra, de levar a palavra, de ganhar vidas, de sair desse rolê de Miguel, você não precisa provar que você é profeta. Você tem que pregar o evangelho de Cristo como ele é. Prega e o do restante Deus cuida e ir direcionando ele. Se isso acontecer, vocês podem ter certeza que daqui a alguns anos para frente a gente vai ouvir falar do Miguel, que o Miguel cresceu, casou, construiu família, se tornou um pastor referência, cuida de uma igreja, cuida de vidas. Se ele tomar esse caminho, se ele ouvir as pessoas certas e as pessoas aconselharem ele para o caminho certo, vocês podem ter certeza disso. Porque, cara, vamos falar a verdade, o moleque ele é fora da curva. Ele é acima da média Ele é demais. acima da Da média. pode pôr 500 mil moleque do lado Não, da não, idade dele, ele destoa, Não, só escutar certeza. de olho fechado, você nem imagina que é um rapaz de 14 anos, você não, tá não. E falando. assim, ó, se ele não deve estar sendo fácil para ele passar por um momento Não, não é, pô, não de é. cara, a Ele me internet tá ligou 5 da massacrando. manhã, ele fica vendo É. vídeo, cara, e eu falo pra ele, sabe qual foi o meu conselho que eu dei pro Miguel? Eu já, houve um tempo, né, que teve uma briga que o Miguel ficou chateado porque um pastor que é referência no nosso meio, que é o pastor Eliseu Rodrigues, comentou num vídeo do Miguel dando risada. E ele E tinha ele aí, como referência, né? não, aí beleza, aí eu tô lá no estúdio, o Miguel, Yang, tá por aí? Tô indo aí, que ele mora aqui em Carapicuíba, né? Aí ele, tô indo aí, beleza. 20 minutos depois chegou lá no estúdio e tal. Eu tô vendo o Miguel agoniado, agoniado. Yang, ó, preciso gerar um conteúdo, preciso que você me pergunta sobre o pastor Eliseu Rodrigues. Aí eu já acendi o alerta, né? Por que você quer que eu te pergunte, Miguel, do pastor Eliseu? Não, porque, poxa, ó que mancada, como que ele, que começou a pregar até antes de mim, quer ficar me criticando e tal? Pô, como que ele quer tomar uma atitude dela? Indignado com o pastor Eliseu Rodrigues. Eu falei, Miguel, você quer que eu te pergunte o quê? Eu quero que você me pergunta sobre ele. E você vai responder o quê? Eu vou responder isso, que como é. Eu falei, Miguel, olha aqui pra mim, meu filho, vem cá, você tá ficando doido? Você tá ficando doido? Você tem noção do tempo que o pastor Eliseu Rodrigues ele construiu, ele tem de construção? Você quer ir pra cima de um cara desse? E nessa época não tinha nem estourado essas bombas, o Off the King, nem tinha, não tinha Nossa. estourado.
Só que ele tava começando a ganhar uma visibilidade. Aí ele falou assim pra mim, não, pô, me pergunta que eu vou responder. Eu falei, não, Miguel, esquece. Qual é a sua intencionalidade? Porque eu sempre fui o cara da intencionalidade. Eu entendi que ali era apenas um garoto que estava com o coração chateado porque a Queria referência dele rebater. estava rindo. É. E uma coisa fútil, eu apenas entendi. E aí eu falei, Miguel, então beleza. Aí entra a intencionalidade. Eu entendi o problema e eu falei, ó, eu vou tomar um caminho melhor para resolver esse problema. Miguel, eu vou fazer um roteiro com você e você não tem que responder isso, cara. Você não tem que atacar o pastor Eliseu Rodrigues de forma nenhuma, porque você nem sabe se isso que ele fez foi intencional. Não foi no teu perfil. Beleza. Roteirizei ele. Nós fizemos o corte. Aí foi aquele corte que viralizou, onde ele fala. Cara, eu gosto muito do pastor Eliseu, né? Ele falando, eu gosto do pastor Eliseu, ele é uma referência pra mim. Eu fiquei chateado. Eu fico chateado quando eu vejo um cara que é a minha referência, é o cara que começou a pregar na minha idade, falar mal de mim. E isso me entristece. Eu consegui tirar a raiva que ele tava, tirei a raiva do coração dele, joguei um pouco de consciência na mente dele e falei, vamos fazer dessa forma. Cara, foi tiro e queda. Sabe o que aconteceu? O corte viralizou. O pastor Eliseu Rodrigues comentou, falou assim, ó, primeiramente, o Miguel, eu queria dizer pra você que eu não ri de você, tá? Eu ri da montagem que foi feita e como foi feita. Então não é nada pessoal. Se você achou que foi, olha, eu tô fazendo um cara que é referência há anos. Através de um corte que teve intencionalidade, que eu fiz com o Miguel, esse cara, ele parou e escreveu um textão. As páginas do Gospel tudo postaram. E isso a gente estava quando o pessoal começou a postar, fazia mais ou menos uma semana que a gente tinha gravado. Ele comentou, ô Miguel, não foi com você, então, cara, me desculpa se você achou que foi, mas não foi. Me coloco à sua disposição para ser o seu mentor, para te dar uma mentoria. Quero mandar para você os meus livros, a minha coleção de livros, e quero ser seu mentor. Beleza. Mano, o Miguel ficou nas nuvens. Tá vendo? Aí a gente tava lá no Espírito Santo, no hotel, a gente tinha ido pra lá, e aí ele nas alturas, pô, Yang, olha só que legal, o pastor Eliseu Rodrigues chamou ele no Instagram, começou pegou o WhatsApp, começou a dar mentoria. Aí, sabe o que aconteceu? As páginas que estavam atacando ele, página Crente Aranha, Tio Pedro Espada, as do Gospel, né, que estava atacando ele, começaram a emitir nota. Ó, Miguel Oliveira aceita ser mentorado por pastor Eliseu Rodrigues. Aí a foto dos dois. Teve uma ocasião que ele estava fazendo mentoria, tirou a foto, postou. E aí o pessoal começou a escrever as páginas que estavam atacando o Miguel. Começaram a escrever, ó, a partir de hoje nós mudaremos a nossa postura com relação ao Miguel, porque ele aceitou a mentoria. Ele sinalizou que ele quer realmente aprender com pessoas certas, que é o pastor Eliseu Rodrigues. Cara, tudo perfeito, tudo dando certo, Tá vendo? tudo seguindo. Daqui a pouco, esquece. O Miguel já não foi para um podcast lá, e aí é isso que eu sou muito pé atrás com certos podcasts de polêmica, que ele foi pro podcast, o cara fez uma pergunta para ele lá, meio que. Pra mim foi mal intencionada, porque eu acho que o cara, quando vai fazer uma pergunta no podcast, ele sabe mais ou menos Pra que que lado resposta ele que quer vai. ter. Ele sabe, tá? O cara perguntou sobre o Eliseu, no sentido do Eliseu mandar nele, algo desse tipo. E aí ele deu a resposta lá, falou: não, ó, o pastor Eliseu Rodrigues é apenas meu mentor, eu tenho um pastor e tal. Aí acabou que o pastor Eliseu Rodrigues abriu mão, saiu fora dele. Aí o Miguel começou a fazer alguns vídeos, né? Tipo, a postar, entrou nessa onda do profético, então começou a postar vídeo. Aí viralizou o primeiro vídeo dele, que deu 21 milhões, ele profetizando pra um cara. 21 milhões. E aquele vídeo já começou a ter muito hater. Ali eu já comecei a perceber que a situação ia se agravar. Teve 21 milhões de visualizações e o pessoal acabando com ele. Acabando. Ele, por ser novo, não ter essa sensibilidade, continuou Respondendo. postando esses vídeos. Aí foi onde ele postou esse vídeo, falando do Off the King the Power. Aí esquece, mano. Aí teve um outro que ele tava deitado também e tal. Como se fosse um... Começou a postar, tipo É. assim, ele tá entregando a revelação, tipo, e ele cai. É. E ele entrega. O meu conselho pro Miguel foi esse. Simplesmente o conselho que eu dei pra ele. Esse conselho ele não ouviu. Eu falei pra ele, Miguel, você viu a partir do ponto que eu te aconselhei com o Eliseu Rodrigues como funcionou? Você viu, né? Não funcionou? Então, eu vou te dar mais um conselho. Não posta, cara. Vídeo profético, entregando revelação, essas coisas. Cara, não
posta. Você foi, falou, alguém filmou, te mandou, não posta, não deixa publicar, não deixa postar. Porque quando você entra para esse meio, cara, esquece, acontece o que aconteceu. Hoje, eu penso assim, olhando de fora, a situação tá grave, né? Porque agora o Conselho Tutelar, o Ministério Público proibiram o Miguel tá proibido de ir pregar em igreja. Ele pode aparecer numa igreja, eu tava com ele esse fim de semana, né, que o pastor Júnior Trovão foi pregar numa igreja, a gente tava lá, e aí ele pode aparecer, só que não pode mais postar no Instagram, não pode mais, ele não pode mais ir atender convite, tipo, em nenhuma igreja, não pode mais atender a agenda, então hoje a situação está mais grave. Eu, André Young, eu sou um cara muito estrategista. Eu não dou a situação por perdida. Eu acho que tem um caminho, existe um caminho para recuperar a imagem dele. Já falei para ele que algumas pessoas que estão do lado dele, elas não estão tendo visão nem de negócio, porque esse The Off the King, The Power, mano, explodiu tanto no Brasil e no mundo que os caras de outro país estão fazendo vídeo, que eu não sei como ele não teve, essas pessoas não tiveram a mente de caramba, mano. Esquece, o Miguel, era pro Miguel estar sendo garoto propaganda da Wizard, mano. Você fala, você chega no aeroporto, você chega na Espanha, em Portugal, você fala Off the King, as pessoas dão risada porque já é ele. Então, ou seja, ele não está tendo uma boa assessoria. Já começa por aí. Não, tem uma galera que não está sabendo utilizar da forma certa. E nesse momento, ele precisa de alguém que faça isso, que fale para ele. Pablo Marçal já falou, cara, se ele passar por essa parada aí, esse moleque aí, esquece. Eu já mandei mensagem para ele, o Pablo Marçal falou. Já mandei mensagem para ele. Não tem como. Isso, e é uma coisa que dá pra reverter. Sim. Eu falei pra ele, Miguel, sabe o que você tem que fazer agora? Você tem que mostrar que você de fato é uma criança. Não entra mais em embate com o hater, não, nem fica vendo comentário. Vai jogar bola, mano. Vai jogar bola. Sabe jogar bola, pelo menos? Cara, não sabe, porque ele não fica muito entre criança, então ele não sabe muito. Mas vai jogar bola. Vai num parque, vai passear com a sua família. Aproveita agora um pouco que, cara, se tem essa oportunidade de se desligar, se desliga. Quando você voltar, volta novamente, porque é uma situação que dá para reverter muito, cara. Dá para se reverter isso, pô. Você ser a criança que sofreu o maior cancelamento do Brasil e você conseguir isso, só que reverter de forma saudável. De forma que você, lá na frente, você olha e fale, poxa, eu soube aproveitar. Se ele ter pessoas, aqui já é a minha opinião, pra gente concluir esse assunto. Se as pessoas que estão hoje ao redor dele, elas tiverem essa noção de que, cara, dá para reverter, o momento agora é o momento de aproveitar um pouco esse resguardo que ele está tendo, de não aparecer, traçar uma estratégia com que seja explorado justamente o quanto o Miguel ele é uma criança, o quanto ele é um menino, é algo que dá para se reverter. Caso contrário, cara, se o pessoal que está hoje, que cuida, bater cabeça, na minha visão, acho que é uma questão só para agravar ainda mais a situação.